Olá pessoal, meu nome é Vitor Lago, sou professor de Sociologia e Filosofia de vocês. E agora a gente vai estar trabalhando com filosofia, né? Pessoal, vamos tentar resgatar o que é filosofia, né? A gente sabe que a filosofia ela surge na Grécia Antiga, tá? A filosofia ela vai ser um momento de rompimento, né? A gente vai romper com o pensamento antigo que nós tínhamos. O que se acreditava ser verdade? O que é verdade, né? A gente precisa lembrar que a verdade ela é um processo de construção. Todas as sociedades elas têm estruturas dos quais fazem com que seja verdade ou não. Lá na Grécia Antiga, na época mitológica, o que era verdade é o que era construído pelo mito, pela religião. As explicações fantásticas, né? Os heróis, os deuses, as pessoas se perguntavam, não é? Por exemplo, como é que surge tempestades? Como é que todo dia o sol vai para cima e depois se transforma em noite? Esses fenômenos, as pessoas sempre observaram eles. As pessoas sempre tentavam explicar esses fenômenos. Mas na época mitológica, onde a religião era o padrão, as pessoas acreditavam em tudo, o que é que a gente tem? As pessoas começavam a observar e explicavam através de explicações fantásticas, ou seja, explicações mitológicas. Os deuses, os heróis, todo dia uma carruagem de fogo puxa o sol e desce ela. Se nós temos uma tempestade no mar, se o mar está agressivo, se o mar está tempestuoso, o que é? Poseidon, Deus Poseidon que está com raiva, né? Está te castigando você. Então, pessoal, na época mitológica, os deuses, a religião, era a forma que as pessoas construíam a verdade delas. Se nós estamos com azar, se nós estamos com sorte, tudo isso é por quê? Isso é por causa da explicação mitológica. Só que as pessoas elas vão começar a continuar fazendo essas perguntas, as pessoas vão continuar observando fenômenos, elas vão continuar se fazendo as perguntas: de onde surgiu? De onde surgiu o mundo? De onde surgiu a humanidade? De onde surgiu todas as coisas? Essa pergunta ela já era respondida pelos deuses. A gente vai ter a Odisseia, que é uma grande narrativa da explicação mitológica dos deuses de todas as coisas. Só que, apesar da poesia grega, ela tem um papel fundamental na construção do pensamento grego, do pensamento ocidental, as pessoas elas vão querer agora não outras perguntas, mas sim outras respostas. Quando a gente fala da construção do pensamento filosófico, a gente está falando de uma galera que vai começar a fazer as mesmas perguntas, né? Qual a origem de todas as coisas? E essas perguntas agora vão ser respondidas de forma lógica e racional. Então é essa a grande mudança, não esquece, isso é muito importante. Você que vai fazer Enem, você que vai fazer prova de filosofia, isso está muito presente. O rompimento do pensamento filosófico com o pensamento mitológico. A pergunta em si ela não muda. A gente se perguntava qual a origem de todas as coisas. E os filósofos não são eles que criam essa pergunta já existia. Ela só é respondida de uma forma diferente. E que forma é essa? E aí, pessoal, a gente precisa lembrar do método filosófico, observação e busca de uma conclusão lógico e racional. O que foi que eu falei para ti anteriormente? Eu falei que a gente estava pensando de qual a origem, né, de todas as coisas, e aí a gente falou dos deuses. Agora os filósofos, eles vão olhar para essa origem de todas as coisas, eles vão continuar se perguntando isso e vão ter o processo de observação. Quais são os nossos primeiros filósofos, pessoal? Os nossos primeiros filósofos são os filósofos da physis. Physis em grego significa essência, natureza. Mas quando eu falo natureza, não vamos pensar em natureza nesse sentido mal. Eu estou falando de essência. É a essência de todas as coisas. Então é isso que os filósofos pré-socráticos eles queriam entender. A origem de todas as coisas. Pré-socráticos, por que esse termo? O que é que acontece? A gente vai ter o período antes de Cristo, depois de Cristo na história, e na filosofia a gente vai ter o Sócrates como nosso mártir, nossa referência. A gente vai ter o período antes de Sócrates e depois de Sócrates. Pessoal, a filosofia ela começa então com esses filósofos.
que são os pré-socráticos, porque eles são os primeiros antes de Sócrates, e são os filósofos naturalistas, os filósofos da física. Esses filósofos, eles acreditam que a essência de todas as coisas, a natureza, é o que significa a origem de todas as coisas. O primeiro filósofo é o Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele é um filósofo, né, do mundo antigo, lá da cidade de Mileto, por isso de Mileto, que ele vai observar. Ele vai observar todas as coisas, a vida, né? E ele vai perceber o seguinte: tudo que é vivo precisa de água. As plantas, se tu não regar elas, se não é água, elas morrem. Os animais precisam de água, nós precisamos de água, nós somos feitos de água. Então ele vai começar a observar essas coisas, que tudo que é vivo precisa de água. Agora, o que foi que eu falei para vocês? Observação lógico-racional. Se tudo que é vivo precisa de água, logo a água é o princípio, a essência da vida. Por isso que o Tales de Mileto vai dizer que a essência de todas as coisas é a água. Não pensa na água como o H2O que você usa ali para lavar a mão, né, para você tomar banho, não. Eu estou falando de uma essência, algo metafísico. O que é metafísico? Metafísico, algo físico, é tudo aquilo que é sensível, ou seja, à mercê dos nossos sentidos. Você toca, você ouve, você vê. E metasensível significa que é algo que está além disso. Então é algo que está além da nossa compreensão, que é essa essência, sabe? É como se toda a vida tivesse essa essência líquida, porque é esse termo que ele vai falar. A origem de todas as coisas é uma essência líquida, tá? O Tales vai falar isso. E pessoal, a gente precisa entender que o pensamento filosófico, ele é de constante construção. Outros filósofos vão olhar para isso, vão discordar e vão criar suas próprias teorias. Outros vão olhar para esses e discordar, e a gente tem esse processo de reconstrução de verdade, tá? Constantemente a gente vai estar buscando novas verdades, novas análises. Por exemplo, o Tales de Mileto, ele pensa isso. A gente tem vários pré-socráticos, a gente tem o Tales, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Parmênides, Xenófanes. Só que, bora pensar, por exemplo, o Heráclito. O Heráclito é um dos filósofos pré-socráticos mais importantes que a gente precisa entender. O Heráclito, ele acredita que o elemento de todas as coisas é o fogo. A essência de todas as coisas é o fogo. Por que o fogo? O fogo, ele é um símbolo, na verdade, entre onde nós encontramos a vida. Por quê? Ao mesmo tempo em que o fogo, ele representa a guerra, a arma de fogo, as pessoas usarem o fogo na guerra, tu precisa do fogo para quê? Para não morrer de frio quando você está numa tempestade, né? Quando você está sentindo frio, você precisa do fogo. Então o fogo, ele é como se representasse a dualidade do ser humano, e é isso que o Heráclito quer dizer. Bom, pessoal, todos esses filósofos, tá? Eles vão ter a sua particularidade nessa busca. Para Pitágoras, a essência de todas as coisas são os números, a perfeição geométrica, não é? A perfeição matemática, a perfeição, a harmonia da música. Isso é a essência de todas as coisas. Para Parmênides, a gente vai ter o não ser, não é? A possibilidade, as coisas estáticas, as coisas não podem ser o que elas não são. Então o estudo do não ser para Parmênides, o estudo do movimento constante para Heráclito, né? Que ele vai falar que tudo está constantemente se movimentando. Isso aí são as particularidades que vocês precisam entender de cada um. A gente pode ver em outro momento, cada um especificamente, mas o que você precisa entender sobre esse período tão importante da filosofia é que todos eles estão buscando uma mesma resposta, tá? De uma mesma pergunta, e todos eles se utilizam do que a filosofia trouxe, o que a filosofia inaugurou. Quando perguntaram para Pitágoras, que era um conhecido na Grécia como um grande intelectual, conhecido como um grande filósofo, perguntaram se ele era aquele que detinha o conhecimento. Pitágoras falou que não é ele que detinha o conhecimento, ele simplesmente amava o conhecimento. E é isso que a filosofia significa: amar o conhecimento. Então essas pessoas, elas se cansaram de respostas fantásticas, e o que é que a gente precisa entender? Que a filosofia, ela surge trazendo o que não existia antes, um método para construir a verdade. A verdade agora, ela não vai ser só herdada através de estruturas
culturais, mas nós podemos construí-la a partir de observações lógicas e racionais. Pessoal, isso é a origem da filosofia, tá? Esses são o nosso primeiro período, que é o período pré-socrático, o período dos filósofos da physis. Então, assim, pessoal, a gente pode concluir o nosso primeiro momento aqui. Nas próximas aulas, a gente pode dar continuidade no pensamento antropológico, mas, por enquanto, para elucidar um pouco e relembrar um pouquinho que a gente já viu, é isso aí. Obrigado, pessoal. A gente continua esse trabalho, tá? E até a próxima aula.